Josué 1. Josué que diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: meu servo é morto, meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se prepare para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, lhe darei toda a terra que pisares. Os limites dessas terras serão o seguinte: o sul do deserto, o norte do monte do Líbano, leste do grande do rio Eufrate e toda a terra dos heteus, o oeste do mar Mediterrâneo. Vocês nunca serão derrotados. Eu estarei com você, como estive com Moisés, e nunca o abandonarei. Podem sentar. Olha o que Deus falou, Kleber. Essa frase que Deus falou para Josué, na hora que Jesus ressuscita, Jesus fala a mesma coisa. Lá em Mateus capítulo 28, Jesus falou assim: estarei convosco até a consumação do século. Foi a promessa que Jesus fez. Da mesma forma que ele falou, que Deus falou com Josué, que estaria com ele, que não ia abandonar, da mesma forma Jesus falou quando ele ressuscitou. Quando você vai ler a história de Josué, a Bíblia diz que Moisés ele morre com 120 anos. E Deus agora chega a Josué e fala com ele concernente a terra. Mas quando você vai ver, 40 anos ficaram no deserto. Aquelas pessoas que murmuraram, questionaram a Deus, que não acreditavam. E quando você vai ler a história, Deus fez muitos sinais. Eles viram 10 pragas, né? As 10 pragas que Deus mandou do Egito. Deus sustentou esse povo lá, 3 milhões de pessoas. E Deus abriu o mar vermelho. Deus mandou carne para o povo comer. De manhã tinha pão. Mas mesmo assim, sempre numa dificuldade que eles encontravam, eles queriam voltar para o Egito. Sempre numa dificuldade, eles resolviam voltar. Eles não queriam enfrentar a dificuldade. Esse é o problema do ser humano. O ser humano, ele não quer passar por situações adversas. E a Bíblia diz que nós vamos passar por situações adversas. A Bíblia diz que nós vamos enfrentar tribulações, rejeição, perseguição, injúria. Nós vamos passar por isso. Mas Deus estava falando com Josué. Você tem ideia, já que ele não nasce? Quando Deus chama Josué, Josué tinha 85 anos. Repete comigo, 85 anos. Fraco, 85 anos. Ele sai do cativo, ele tinha 40, tá? Passou mais 40 anos lá no deserto, 80. E para chegar na terra prometida, foi mais uns anos ainda, não quero refutar. Ele faltava 3 dias, da onde ele estava para chegar lá, era 3 dias. Mas Deus primeiro falou com Josué, preparou Josué. Mas por que Deus preparou Josué? Josué não estava lado a lado com Moisés? Estava. Mas Deus estava capacitando mais ainda. Porque Deus sabia quem era o povo. Mentalidade escrava. Vivia reclamando, murmurando. Essa situação que todos os dias nós estamos enfrentando. Paulo, essa situação adversas que nós estamos enfrentando. Porque a gente só começa a observar só os problemas, só os rumores. E nós esquecemos de quem é a última palavra. Esquecemos, Jaqueline, de quem manda, quem controla tudo. Não é isso que a Bíblia fala?
O nosso manual é a Bíblia. Quando eu estou confuso, eu vou na Bíblia. Quando eu estou com dúvida, eu vou na Bíblia. Eu não vou para aquilo que as pessoas falam. Eu vou o que está na Bíblia. Por isso que quando você vai ler aqui, a orientação de Deus para Josué é: olha, versículo 5: você nunca será derrotado. Você nunca será derrotado. E o diabo, ele quer colocar esse sentimento aqui de derrota, Edson, tá? Ele fala no teu coração que você é impossibilitado vencer. Por quê? Porque a gente começa a olhar o que está à nossa volta. A gente começa a observar os problemas. Aí, quando você começa a alimentar esses problemas, quando você começa a observar essas coisas, vai te paralisando, vai te amarrando. E o diabo, cada vez mais que você dá espaço, ele vai alimentando com esse sentimento. Aí vai te amarrando. Por isso que Deus, primeiro ele tratou com Josué, foi no medo. Deus deixou claro para Josué: olha, da mesma forma que eu fui com Moisés. Você viu? Ele falou assim: olha, lembre-se, quando você saiu do Egito, o que eu fiz através da mão de Moisés. É isso que você tem que entender. O que a Bíblia diz. O que a Bíblia está falando para nós. Para você não criar essa mente de deserto. Tá? Que tudo está ruim, tudo está difícil. Não. Está difícil, joelho. Quer alguma coisa? Joelho. Quer romper? Joelho. Não tem outra alternativa. Sabe que Deus falou para mim: meu filho, de madrugada a filha é menor, não é? Eu falei: é verdade, Jesus. Provérbios 16, versículo, Provérbios 8, versículo 17. Eu amo os que me amam. Os que me buscam de madrugada, esses me acharão. Você quer? Ele falou assim: vai para a madrugada. Por quê? A responsabilidade que Deus te deu, essas coisas que Deus te deu, você está achando difícil. Deus falou assim para mim: olha, cuide daquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Não dê ouvidos falatórios. Não dê ouvido a essas pessoas que ficam com palavras de ciência, com palavras de autoajuda. Não, você não precisa. Você não precisa disso. Porque a Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós somos guiados por Ele. A Bíblia diz no livro de Romanos 8,14: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então eu tenho um guia, eu tenho alguém que me guia, eu tenho alguém que me orienta, eu tenho alguém que me ajuda nessa caminhada. Foi isso que Deus falou para Josué: eu nunca te abandonei, eu nunca vou te abandonar, eu estou com você. Na hora que Deus falou assim: eu estou com você, no versículo 6 vai assim: seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra. Aqui para mim, corajoso, seja forte e seja corajoso. Na hora que o gigante se levantar, eu não sei o que você está enfrentando, não se amedronte. Não se amedronte. Não se amedronte. Não retroceda. Você vai levantar a tua voz profética. Palavra de Deus. Começa a usar a palavra. Faz igual Davi falou. Na hora que surgiu o gigante, Davi falou assim, lá em 1 Reis 17, 44 ou 45, ele falou assim: olha, você vinha a mim com escudo e com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou a ti, aleluia. A história diz que Davi, aleluia, pequenininho, Golias tinha 2,90 metros, outros falam que tinha 3 metros, a lança pesava 8 quilos.
preparado para a guerra, mas a mentalidade de Davi era a diferença. Era um menino que tinha Deus no seu coração, era um menino que tinha experiência com Deus. Ele não deixou as pessoas influenciar, porque quando Davi chegou no arraial, havia medo daquele lugar, havia receio, ninguém queria enfrentar o gigante, porque o demônio entrou lá, tá? A dúvida, o medo praiava no meio do deserto do Deus vivo. Só que quando Davi chegou e viu o gigante gritando, desafiando a Deus, Davi ficou revoltado. Quem é esse gigante? Quem é esse circunciso que desafia o exército do Deus vivo? Os seus irmãos, ouvindo isso, quis colocar medo no coração de Davi. Quem é você? Volta para casa e cuida daquelas poucas ovelhas que você cuida lá do pai. Aleluia. Você sabe que Davi respondeu? Vem cá, não era para ficar nervoso não. Esse cara aí fica desafiando a Deus. Davi conhecia Deus. Davi conhecia Deus. Davi conhecia Deus. Quando Davi foi falar com o rei Saul, até o rei Saul falou assim: menino, você é moço, você não pode ir contra aquele gigante. Aquele homem é preparado desde a sua mocidade, você não. Aí ele contou a história, disse assim: olha, quando eu cuidava do rebanho do meu pai, veio um urso, eu arrebentei com ele, veio um leão, eu acabei com ele. Da mesma forma que Deus colocou o urso nas minhas mãos e colocou, aleluia, o leão nas minhas mãos, Deus vai colocar esse circunciso nas minhas mãos. Aleluia. A diferença do rei Davi, ou do menino Davi, era a sua mentalidade. Era aqui, coração. O coração de Davi estava cheio de Deus, cheio de Deus. Você lembra o que eu falei? José tem 85 anos. Quantos anos? 85 anos. Mentalidade de Deus. Aquela circunstância, aquela situação, Júnior, não está interferindo no relacionamento dele com Deus. Então não deixe essas coisas interferir. Você sabe o que ele faz para você, o Zé do Garfo? Do nada você desperta lá na madrugada. Olha aqui para mim. Deus desperta você para orar, sabe o que você faz? Você vem do lado: estou cansado, vou dormir. Você chega em casa, dá aquela vontade de orar, aí você prefere ir lá para o sofá, ver o televisão do que orar. Quando é para a área espiritual, eu sempre estou cansado, mas para a área carnal, eu sempre estou disposto. É tão óbvio, se você chamar alguém para orar aqui, que tem intercessão aqui às 8, né? Amanhã das 8 às 9, tá? Eu estou aqui às quarta-feira, a tarde inteira até a noite, em jejum e oração. As pessoas nunca estão dispostas, mas faz um churrasco. As pessoas sempre estão dispostas a ir, porque está alimentando a carne. Quando é para nós entrarmos no mundo espiritual, há uma dificuldade, há receio. Então Deus começou a tratar com ele agora: seja forte, seja corajoso, porque você vai levar esse povo para herdar. Versículo 7: seja forte e muito corajoso. Por que será que Deus, ou Alex Pereira, estava insistindo? Porque Deus conhecia Josué. A Bíblia diz em Jeremias 17, versículo 10: eu sou o Senhor que sondo e esquadrilho os corações e dou a cada um, Júnior, segundo as suas ações. Deus sondou Josué de novo, e Deus repetiu e falou: seja forte, seja forte. Você está aqui, o diabo cirandou no teu casamento, não foi essa semana, já viu uns meses cirandando para destruir o teu casamento, para acabar com o teu casamento. Aqui no versículo 8, ele repete: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite.
olha a orientação de Deus para Josué. Leia. O salmista também falou: medita nessa lei. Porque quando eu leio a palavra, sempre Deus tem uma resposta para mim, ou de bênção ou repreensão. Sempre Deus vai me orientar, e eu não vou ficar vagando. Eu vou estar com incerteza, porque você está aqui com incerteza, não sabe se você quer ou não quer. Tem hora que você quer e tem hora que você não quer. Tem hora que você quer ir, tem hora que você não quer ir. Por quê? É falta de meditar na palavra. Deus falou para Josué: não aparta desse livro, ou seja, não larga esse livro, porque esse livro vai mostrar o que é tremendo. E Josué só tem 5 livros, e hoje tem 66 livros. Hoje eu e você tem mais informação que Josué tinha. Vou repetir. Hoje eu e você tem mais informação que Josué tinha. Hoje tem mais palavra do que Josué poderia ler. Hoje nós temos. O que a Bíblia diz, João 16, 33, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Deus, Ele fala conosco todos os dias. Só que eu deixo esse mundo, eu deixo as circunstâncias, essas coisas aplacar aquilo que Deus tem para mim. Eu acredito em boatos, eu acredito na crise, eu acredito nas coisas. Olha, Ele quer manipular o teu coração para que você não rompa, para que você não vá. A Bíblia diz que eu posso. A Bíblia diz que eu posso. E Ele fala aqui, olha que tremendo isso aqui. Falei sempre, tudo que está escrito no livro da lei, que é a Bíblia, estude esse livro dia e de noite. Aqui, estude dia e de noite. Esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem, e você terá sucesso, ou seja, e você prosperarás, e você vencerás. Você vai chegar aonde sempre você sonhou, e sempre Deus leva além. Sempre Deus leva além. É isso que você tem que entender. Então, não coma aquilo que as pessoas estão te dando, não. Coma o que a Bíblia diz, o que a Bíblia me assegura. Quando você vai ler o texto de Josué 1:17, a multidão, os líderes das tribos, chamou Josué, falou assim: Josué, é o seguinte, ninguém aqui vai colocar a mão em você, ninguém vai tocar em você. Nós só queremos que Deus seja com você, como foi com Moisés. O que as pessoas, o que a sua família quer ver em você é Deus. As pessoas querem ver em você Deus. Os seus amigos querem ver Deus. O Deus que você profere, o Deus que você fala. As pessoas querem ver isso em você. As pessoas querem ver o Espírito Santo em você. É isso que as pessoas querem ver. As pessoas aqui, o povo queria ver o poder, o mesmo poder que usava Moisés sobre a vida de Josué. E o diabo quer paralisar, quer colocar mente de escravo, mente de deserto sobre a tua vida. Deu? E felizmente as pessoas aceitam, agarra essa possibilidade. Não faz isso não. Seja corajoso. Seja corajoso. Faz igual Josué fez. Seja corajoso. Corajoso. Era isso que Deus queria de Josué. Porque onde ele estava para ir era 3 dias. O que Deus fez? Prepara o povo. Ou seja, o povo começou a preparar a comida, as bagagens. Tinha mais. O primeiro teste de Josué era o Jordão. Porque quando você vai ler a história, havia cheia na época de Josué. Uma cheia tão grande que nunca houve uma cheia daquela. Estava igual o mar vermelho.
Entendeu? Quando Josué viu com aquela multidão, é agora. A Bíblia diz que ele pega 7 sacerdotes, pega a arca, entendeu? Aleluia, e colocou o sacerdote na frente. Ele foi o quê? Foi corajoso. Na hora que ele viu a multidão, ou seja, não que ele viu aquele aguaceiro, aquela água, ele não houve dúvida. Por quê? Porque ele se preparou lá. Deus preparou ele lá atrás. O que Deus falou? Não larga desse livro. Não larga. Você vai ser abençoado no tempo de crise. No tempo que está tudo certo, é fácil. Está todo mundo com dinheiro. Eu quero ver na hora que ninguém tem dinheiro. O cara chegar lá, eu quero ver carro. Quero um carro, vendeu. Quero outro. Aí, quando for o final do dia, Alex Pereira já virou gente de carro. Aí é Deus. É um tempo de crise. É igual lá no Enchibucho. Vai lá e entra no final entrou as 300 pessoas. Mas como que entrou isso aqui, tanta gente? É nisso que você tem que acreditar. Aqui tem pessoas que têm sonho, profissões e etc. Entendeu? Mas fica amarrado, sabe, no costume do pai, amarrado nas coisas que as pessoas falam para ele, ele acredita, abraça. Não, foi isso que Deus falou para Josué. Não tem medo, meu filho. Porque a pressão era grande. Essa pressão que você passa. Amém? A pressão se resolve num joelho. É de madrugada, meu filho. É num jejum. Mata essa carne miserável. Vai pro joelho. Para Jeová arrebentar com esse demônio que está tirando a tua paz. Não deixa você ter paz em casa. Não deixa você progredir. Não deixa você crescer. Aí você fica aí, sabe, olhando dos lados. E Deus falou ainda assim para Josué: não olhe nem para a esquerda e nem para a direita, meu filho. O foco sou eu. Então assim, olha, vai ter problema. Vai ter, sabe, vai ter muitas coisas aí. Mas olhe para mim. Olhe para mim. O foco é Deus. É Deus. Esses dias são o sangue do Cordeiro. Mas aprendi de ver Jesus. Aprendi. Eu sonhei que eu estava voltar para a escola de novo, Jaqueline. Foi Jesus escola, depois de 41 anos, estava na escola lá, sentado na escola. Aleluia. Voltei para a escola de Jeová. É só na escola que o negócio funciona. Tem que aprender o beabá de Jeová. Aleluia. Aprender quem é Deus, aprender quem é Jesus, aprender quem é o Espírito Santo, aprender, aleluia, o poder que ele tem, que eu e você esquecemos do meio do caminho. Aleluia. É isso que o diabo faz. Aleluia. Que você esqueça de quem é Deus, que manda Deus. A última palavra de Deus, ele é a porta, a tua saída, é a tua vitória. Esquecemos. Aí fica esse espírito miserável e coitado. Não, amada. Volta a cabeça, que chamou você não foi o Joãozinho lá da padaria, não foi o Pedrinho, aleluia, lá do Jussara, não foi a Mariquinha lá da Avenida Rondon, que não existe mesmo. Vem cá, quem chamou você foi Deus. Foi Deus que chamou você. Deus chamou você pelo teu nome, rapaz. Deus escolheu você no vento das tuas mãos. Eu nunca falei, eu já falei, faz tempo que eu não falo isso. Ei, quando você era espermatozoide, quando você era espermatozoide, que estava para entrar no óvulo da sua mãe, rapaz, aleluia, foi Deus que escolheu. Lá tinha 6.499.000 espermatozoides. Aí Deus falou assim: vem cá, calma aí, vem cá, é o Kleber que eu quero. Aleluia, o Kleber. Vem cá, é a Joaninha que eu quero. Aleluia, é o Gilberto que eu quero. É a Cláudia, que é o Daniel. Aleluia, ele escolheu você, entendeu? Ele que escolheu. E na hora que ele escolheu assim, sabe o que ele fez? Vai, campeão, é você que eu vou usar. É você, é através de você que eu vou fazer a diferença. Escolheu. Aí você fica com essa mentalidade aí. Aí, pastor, porque nasci numa família problemática. Aí, pastor, porque nasci aqui.
Aí, pô, olha a minha situação. Tinha vergonha. Em nome de Jesus, levanta a cabeça, rapaz. Fica dando moral pro Satanás. Hã? Não. A partir de hoje, em nome de Jesus, saia disposto. Lute para aquilo que Deus já gerou no teu coração, porque quem gera no coração é Deus. Levanta e fala assim: não, a partir de hoje, Jesus, eu vou tomar o que é meu. Olha, isso aqui é meu, eu vou até o final. Amém? E você vai até o final. Lute. Não olha para... Porque se você olhar dos lados, você para. Porque Deus falou para ele assim: olha, não olhe nem para a esquerda, nem para a direita. Hein, Gustavo? Não olhe nem para a esquerda, nem para a direita. Para mim, vem embora. Em frente, vem. Na hora que chegou no Jordão, a Bíblia diz que ali, quando o sacerdote colocou o pé Júnior no Jordão, o Jordão abriu no meio. Coisa linda, hein? E aquela multidão atrás, louvando o Senhor. Eles pegaram 12 pedras do meio do Jordão, que era o símbolo das 12 tribos de Israel. Levaram as pedras. O Jordão abriu. Aleluia. Porque o impacto do nosso adversário é muito grande. Ele vem com aquele medo. Se você aceita, se você abraça, vai ser a semana inteira ruim. Na hora que vier, né? É igual você ver o da Atena, só dá sangue ali. Você fica ruimzinho. É igual que você olha lá pro jornal lá. Na verdade, você fica ruimzinho, um jornal só crise. Olha, aí esses dias alguém falou assim: rapaz, você não sabe o que está por baixo disso aí, tem mais coisa. Olha o diabão. Falei: Satanás, aqui não. Pode ter o que for, não vamos vencer em nome de Jesus. Hã? Ele começa a colocar essas coisas para você abraçar. Abraçou, já era. Você vai passar a semana inteira ruim. A partir de hoje, em nome de Jesus. Não é que você vai assim: não, Deus, da mesma forma que o Senhor foi com Josué. Eu estava lendo esse texto, eu falei assim: oh, que tremendo, né? Você passa a meditar. Eu estava lendo hoje, eu falei assim: meu Deus, o que o Senhor fez com Josué, da mesma forma, Deus, se você fez com esse homem, você vai fazer comigo, com a igreja. Nós vamos romper, nós vamos passar esse período, nós vamos avançar, aleluia, nós vamos, amém, nós vamos vencer, nós vamos prosperar. É esse momento, é nessa crise, é nessa situação que nós vamos, e Jeová vai abrir. Deus fala assim: olha, pega o sacerdote, pega a arca, aleluia, a arca hoje é Jesus, é o Espírito Santo, chama por ele. Vem Jesus, vem Jesus, chama por ele. O Jordão abriu e eles chegaram à terra. Na hora que eles já chegaram, já tinha tudo lá, Jaqueline. Os vinhedos, uvas, romães, trigo, água, e tinha rio, tinha cachoeira. Deus preparou aquilo tudo para aquele povo lá. Porque Josué pegou o povo e seguiu da mesma forma que Deus falou. Você que é pai, você que é mãe, você vai vencer esse demônio que perturba o teu filho no joelho. É orando. Vai para o joelho. Deus não aceita, a filha é minha. Antes é minha, é tua, Deus. É o Senhor que me deu. Então não aceito. É no joelho que você vai vencer esses demônios. Que manda, quem vamos ver que manda mais? Então, não retroceda. Não. Avance. Qual é o seu projeto? O projeto desse mês. O projeto de novembro, dezembro. Quais são? É um emprego novo? É o quê? O que está afligindo é tua casa? O que está afligindo? O que é? Qual a situação que você está afligindo? Que está te ofendendo? Que está tendo você tendo a paz? Coloca no altar e passa a orar e passa a apresentar a Deus: Senhor, essa situação, Deus,
essa é a situação, e você vai ver que Deus vai operar um milagre na tua vida. Amém? Deus vai operar um milagre. Você vai ver vida de milagre todos os dias. Você vai ver a bondade, a misericórdia e a mão do Todo-Poderoso sobre a tua vida. Vai! Em nome de Jesus. Jesus me convocou de madrugada. Toda hora está me convocando. Vem cá. Hã? Creio que muito mais, infinitamente mais, o que Deus vai fazer.